E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, pessoal, estou de volta porque hoje eu vou fazer um vídeo contando a história do meu clube do coração. Pois é, o nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas eu não vou contar a história do Corinthians, e sim como o Corinthians foi do fundo do poço até o topo do mundo. Como o Corinthians saiu do rebaixamento lá em 2007 e em 5 anos, no final de 2012, conseguiu conquistar o mundo. E, para quem é corintiano e acompanhou essa campanha, deve se lembrar que o Corinthians foi histórico, porque ele foi campeão invicto da Libertadores e do Mundial. Se você quiser saber mais, compre esse livro aqui. Um livro novo, lançamento novo, 2012, O Ano Eterno. Corinthians bicampeão mundial e da Libertadores. Eu comprei o meu, daqui ó, personalizado com o meu nome, e conta a campanha do Corinthians na Libertadores e no Mundial até o título. Bom, só que antes desse título acontecer aqui, o Corinthians passou por um momento difícil e até caiu para a segunda divisão. E é isso que eu vou contar. Bom, para a gente começar a contar essa história, a gente tem que voltar no tempo lá para antes de 2007. Lá para os anos de 2005, 2006. Bom, em 2005, como vocês devem saber, o Corinthians foi campeão brasileiro naquele ano jogando muito, né? Com um show de Carlitos Tevez, o Corinthians foi campeão brasileiro daquele ano. Só que depois daquele título, o Corinthians deu uma decaída e em 2006 não conseguiu ganhar nada. Até que chegou no ano de 2007, onde o Corinthians foi mal no Paulistão e até começou bem o Campeonato Brasileiro. Mas no fim do campeonato, o Corinthians chegou na última rodada com riscos gigantescos de ser rebaixado. Na última rodada, o Corinthians enfrentava o Grêmio em Porto Alegre e também tinha que torcer para o Goiás perder para o Internacional em Goiânia. Resultado, o Corinthians empatou com o Grêmio em Porto Alegre e o Goiás ganhou do Internacional. Se o Goiás tivesse empatado com o Internacional, o Corinthians teria se salvado. Mas como o Goiás ganhou, o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez na sua história. Esse foi sem dúvida o momento mais triste da história do clube. Com isso, em 2008, o Corinthians foi jogar a Série B. Era a primeira vez que o clube ia jogar a segunda divisão. Por conta disso, várias mudanças no elenco aconteceram. O técnico trocou e o Mano Menezes chegou para assumir o clube. E, em 2008 o Corinthians começou o ano mais ou menos, fracassou no Paulistão, caiu na primeira fase, chegou na final da Copa do Brasil e perdeu para o Sport na final. Pois é, o Sport, gente. Hoje em dia, isso seria uma vergonha. Porém, na Série B, o Corinthians foi simplesmente impecável. Fez a melhor campanha da história da Série B até hoje. Subiu para a Série A com 8 rodadas de antecedência e foi campeão da Série B, fazendo a melhor campanha da história. E aí, em 2009, o Corinthians foi campeão paulista e da Copa do Brasil. E além disso, contratou Ronaldo Fenômeno. Pois é, tá bom que o Fenômeno já estava no final da carreira naquela época, mas ele ainda era um grande jogador e seria um grande reforço para o Corinthians. E em 2009, ele fez esse reforço valer porque eles ganharam Paulistão e Copa do Brasil nesse ano. Em 2010 o Timão passou ali meio em branco, o Mano foi embora e o Tite chegou e era ali que começava. Em 2010 o Corinthians quase foi campeão brasileiro, mas deixou o título escapar na última rodada para o Fluminense. Em 2011 o Corinthians começou dando vexame, perdendo a final do Paulistão para o Santos e sendo eliminado da Libertadores na pré-Libertadores para o Tolima. Gente, que vergonha, Tolima. Na pré-Libertadores, sem comentários. Bom, mas no Campeonato Brasileiro o Timão foi impecável e foi campeão brasileiro, pentacampeão brasileiro, depois de 6 anos voltava a ganhar e tinha grandes expectativas para 2012. Foi então que chegamos no ano eterno 2012 para o Timão. E bom, o ano de 2012 começou mal para o Corinthians, porque o clube foi eliminado nas quartas de final do Paulistão pela Ponte Preta. Pois é. E foi ali, depois desse jogo contra a Ponte Preta, que o Tite decidiu trocar o goleiro, tirou o Júlio César da titularidade e colocou sabe quem? Ele mesmo, o gigante Cássio. Foi ali que começou a história do Cássio com o Corinthians. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi até que bem, terminou em 6º lugar, só que antes começou ali meio cambaleando lá nas últimas posições e depois foi subindo e terminou em 6º lugar. Parecia um ano ali meio mediano para o Corinthians. Só que a glória viria na Libertadores. Pois é, o Corinthians até então era um clube que tinha zero tradição de Libertadores,
tinha disputado várias vezes, no ano anterior tinha passado a sua maior vergonha da história da Libertadores. Foi então que chegou o ano de 2012. E logo na primeira partida da Libertadores, o Corinthians quase perdeu para o Deportivo Táchira da Venezuela. Mas depois ele conseguiu empatar o jogo e terminou 1-1. No segundo jogo, aqui no Pacaembu, em São Paulo, o Corinthians ganhou de 3-0 do Nacional do Paraguai. Pois é. Depois foi jogar contra o Cruz Azul lá no México e empatou em 0-0. Depois, nesses jogos da volta, o Corinthians meteu 6-0 no Deportivo Táchira, ganhou do Nacional de 2-0 no Paraguai e depois ganhou de 1-0 do Cruz Azul aqui no Pacaembu. E com isso o Corinthians passou para as oitavas de final. Nas oitavas pegou o Emelec. No primeiro jogo foi 0-0 e no segundo o Corinthians venceu por 3-0 com maestria sem problema nenhum. Passou para as quartas de final. E nas quartas de final pegou simplesmente o Vasco. Mano, esse jogo contra o Vasco foi sofrido. O primeiro jogo em São Januário terminou 0-0, mas foi no segundo jogo em que aconteceu aquela defesa histórica do Cássio contra o Diego Souza. E no finalzinho do jogo, Paulinho fez o gol da vitória e o Corinthians avançou para a semifinal. Na semi pegou simplesmente o time que era o atual campeão da Libertadores, estava embalado naquela época, o Santos. E logo no primeiro jogo na Vila Belmiro, o Timão venceu por 1-0 com um golaço de Emerson Sheik. E no jogo da volta terminou 1-1 e pela primeira vez na história o Corinthians foi para a final da Libertadores. Contra quem? Contra ele mesmo, o Boca Juniors. Boca Juniors, que era o papão da Libertadores. Tinha ganhado várias Libertadores ali na década de 2000. E no primeiro jogo terminou 1-1 com gol de Romarinho no final para salvar o Timão. E no jogo da volta, com 2 gols de Emerson Sheik, o Corinthians venceu por 2-0 e se sagrou campeão da Libertadores da América. O Timão conquistou a sua primeira Libertadores e cravou o seu nome na taça. Bom, com o título da Libertadores, o Corinthians foi disputar o quê? O Mundial de Clubes. E no Mundial, o Corinthians não era muito favorito, porque do outro lado tinha o Chelsea, que era o atual campeão da Champions, e era o grande favorito a conquistar esse título mundial. Mas no primeiro jogo, o Corinthians pegou o Al Ahly do Egito e ganhou de 1-0 e se classificou para a final do Mundial. Era o Timão indo buscar o seu segundo título mundial da sua história. Mano, nesse Mundial, a torcida do Corinthians simplesmente invadiu o Japão. Antes de embarcarem aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a torcida também parou o aeroporto para apoiar o time no embarque para o Japão. E lá no Japão não foi diferente. Tanto nas ruas quanto nesse jogo contra o Al Ahly, foi um apoio total da torcida corintiana. E aí, na final, a torcida não fez feio e lotou o estádio de Yokohama. E na partida da final contra o Chelsea era o grande favorito a ganhar o título, mas o Corinthians conseguiu segurar, o Cássio fez defesas impressionantes lá atrás, e o Corinthians segurou e terminou o primeiro tempo em 0-0. E no segundo tempo foi só esperar até o Guerreiro fazer o gol da vitória, e aí era só segurar os caras. O Corinthians conseguiu, e depois de 12 anos, o Corinthians conseguiu ser campeão mundial pela segunda vez na sua história. E, mano, foi uma história muito impressionante, porque o Corinthians conseguiu em 5 anos sair da segunda divisão e ir para o topo do mundo. Nenhum outro clube no mundo conseguiu isso. A gente já teve alguns clubes que conseguiram, tipo, em 4 anos sair da Série B e ir para o título continental, por exemplo, Libertadores, Champions League, entre outros. Por exemplo, River Plate, em 4 anos conseguiu sair da Série B e ir para a Libertadores. Mas agora, em 5 anos sair da segunda divisão e para o título mundial, nenhum outro time no mundo conseguiu essa façanha. E, infelizmente o que eu vou falar agora, mas o Corinthians está numa situação muito difícil em 2023. O clube foi eliminado do Paulistão pelo Ituano, sofreu para se classificar na Copa do Brasil contra o Remo, vai jogar contra o Atlético Mineiro, que é um clube muito difícil, está numa situação delicada na Libertadores e, por enquanto, está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito muito que um dia a gente vai atingir de novo esse patamar de 2012. Quem sabe a gente conquiste uma Libertadores e quem sabe o nosso tri mundial. Bom, pessoal,
Foi isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, ativem os sininhos para as notificações e se inscrevam no canal. E pessoal, tem uma coisa para falar para vocês. Segunda-feira é dia de jogo do Corinthians, né? E eu vou assistir esse jogo lá na Neoquímica Arena. Então pode ser que eu traga aí um vídeo, que nem eu fiz com aquele vídeo lá do jogo do Jabaquara, só que dessa vez com o Coringão em campo. Eu vou torcer que o Corinthians ganhe pelo menos para a gente sair dessa zona de rebaixamento maldito. Bom pessoal, foi isso. Muito obrigado e até a próxima. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.